Olá, meus irmãos. Eu gostaria que nós abríssemos hoje a nossa Bíblia para essa nossa reflexão da terça-feira à noite em Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Meus irmãos, eu gostaria de, nessa semana, na reflexão de hoje, na reflexão da quarta, amanhã e na reflexão também da quinta-feira, nós olharmos para alguns provérbios que falam sobre conselhos, bons conselhos, maus conselhos, não é? E também provérbios que mostram a relação desses conselhos com a guerra, com empreendimentos, vamos dizer assim, que na vida muitas vezes nós temos que ter, lutas que nós temos que ter. Já tive aí a oportunidade de abordar com os irmãos em uma das nossas reflexões sobre as guerras lícitas, não é? E exatamente sobre essa guerra lícita, que é a guerra que nós estamos travando nesse momento, todos nós da sociedade brasileira e, na verdade, do mundo, né? A sociedade internacional, a humanidade está travando contra um vírus terrível que é o coronavírus. Então nós estamos nessa guerra e a palavra de Deus, ela vai, de maneira bem interessante, ela vai relacionar a guerra aos bons conselhos, né? Vai colocar aqui principalmente a questão dos governos, das autoridades, como elas devem buscar bons conselhos para enfrentamento das suas guerras. E de fato, como eu disse, nós estamos numa guerra contra um vírus, mas isso se aplica a todos nós. Eu gostaria de abordar, né, principalmente nesse aspecto, como nós podemos contribuir como cristãos para a glória de Deus, para a honra e louvor do Senhor, para o bem das pessoas em nossa volta e para o nosso próprio bem, para a nossa consolação e dos outros também, né? Como nós podemos enfrentar essa guerra exatamente usando aí bons conselhos, tanto dando bons conselhos como também recebendo, ouvindo bons conselhos. Isso é muito importante. Então eu gostaria de abordar um pouco essas questões durante essa semana, meus irmãos, nessas 3 meditações. Eu começo então com este texto que fala assim, vamos reler, diz assim a palavra: Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Observe, irmãos, que aqui pelo menos 4 verdades bem claras, bem evidentes nesse precioso provérbio. A primeira verdade é o seguinte: dependendo do conselho, ou se vence, ou se perde, ou se tem a salvação, o livramento da parte do Senhor, não é? E aqui vamos dizer assim, Deus operando através dos homens e trazendo salvação, ou isso acontece, ou acontece a queda, ou acontece a derrota, ou acontece a tragédia. Então veja a importância dos conselhos. Se o conselho for mau, irmãos, ou bom, isso aí então vai determinar exatamente a queda ou a vitória. Isso mostra como os conselhos eles são importantes, eles são essenciais durante a nossa vida e especialmente em situações críticas, em situações de guerra. A segunda verdade, meus irmãos, está aqui também expressa bem claramente quando a palavra de Deus diz: Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Aqui está se referindo à nação. Aqui nós podemos aplicar isso ao nosso próprio país. Se não existirem conselhos sábios, essa é a segunda verdade, haverá derrota. Conselhos imprudentes, conselhos tolos, conselhos sem a sabedoria que vem de Deus, e aqui está realmente a noção, não é, bíblica. Nós temos estudado durante essas nossas meditações em Provérbios, que o provérbio diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor principia a sabedoria, é a base, também podemos dizer, da sabedoria. Então, onde não há o temor do Senhor, onde há ali pecados, nós lemos, por exemplo, semana passada sobre o conselho da mãe de Lemuel a ele, do rei Lemuel, onde ela dizia: não te entregues ao pecado, não te entregues às mulheres, não te entregues à bebedeira. E ali onde há pecado, onde há
enfim, o domínio da iniquidade, há maus conselhos. As pessoas elas não podem pensar, elas não podem refletir, elas não podem enxergar as coisas direito. E isso, irmão, se acontecer, haverá queda, haverá derrota. Essa é a segunda verdade, porque onde não há a verdade de Deus, há tristeza, porque exatamente é só na verdade que nós podemos viver encarando e agindo de acordo com a realidade, mas a ignorância do pecado leva à decepção, leva a de repente o ser humano se chocar realmente com a realidade dura que o pecado esconde, mas que ele mesmo provoca, que é a destruição. Então, a terceira verdade, meus irmãos, é que, como a palavra de Deus aqui, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança, ou seja, quando há muitos conselhos, mas aqui evidentemente não é simplesmente pela quantidade de conselhos, mas é conselhos bons. Quando há muitos conselhos ou há muitos conselheiros, aí de fato, meus irmãos, bons conselhos, abundantes conselhos bons, sábios, tementes a Deus, de acordo com Deus, aí existe segurança, aí existe salvação. Então nós podemos, meus irmãos, dizer que essa terceira verdade, Deus guiando as pessoas temendo a Deus, e elas então ali aconselhando-se mutuamente diante do de acordo com a sabedoria de Deus que se principia, né, no temor do Senhor. Então, meus irmãos, nós podemos dizer, irmãos amados, que ali haverá salvação, ali haverá segurança para a nação, para o povo, para as pessoas e assim por diante. A quarta verdade que está aqui, que eu gostaria de enfatizar, é que quando ele diz, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão dos conselhos a segurança. Observe que a palavra de Deus aqui põe multidão, muitos conselhos, uma grande quantidade de conselhos. Aqui a ênfase não está, porém, como eu disse há pouquinho, simplesmente na quantidade de conselhos, que por si só já muitos conselhos vão levar à segurança, mas na quantidade de bons conselhos. Quando está havendo ali um conclave, uma conferência, uma reunião, então, de fato, ali bons conselhos, abunda-se ali conselhos úteis, conselhos sábios, preciosos, debaixo do temor do Senhor, de acordo com a realidade de Deus. Então, ali está a segurança. Isso mostra, meus irmãos, que um homem, diante de uma guerra, diante de uma situação extremamente grave e perigosa, como essa que nós estamos vivendo, não deve levar essa guerra sozinho, como se ele fosse autônomo, como se ele fosse sábio e ele tivesse todos os conhecimentos ou toda a inteligência ou toda a sabedoria para poder enfrentar qualquer inimigo, qualquer dificuldade, sem ouvir conselhos e sem ouvir muitos conselheiros. Não, não é assim. É na abundância dos conselheiros, diz a palavra de Deus, que está a sabedoria, que está a segurança, que está a proteção, que está a salvação. Portanto, a quarta verdade aqui da Escritura Sagrada é que nós devemos, meus irmãos, ouvir muitos conselheiros, que as autoridades devem ouvir muitos conselheiros nas guerras, nas lutas, como nessa que nós estamos passando agora, e que isso deve ser feito também por todos nós, cada um de nós, individualmente. Como é que podemos, irmãos, aplicar essas quatro verdades? Vamos relembrar as quatro verdades? Primeiro, maus conselhos, conselhos sem temor de Deus, levam à queda, à destruição. Segundo, pulei aqui o primeiro. Na verdade, o primeiro é o quê? Que dependendo dos conselhos, a importância dos conselhos, se nós tivermos conselhos bons ou conselhos maus, isso vai determinar a vitória ou a derrota, para mostrar, essa é a primeira verdade, para mostrar exatamente o valor precioso dos conselhos, irmãos, como nós devemos dar valor aos conselhos. Então, a segunda verdade, sim, maus conselhos levam à queda, à derrota. A terceira verdade, bons conselhos levam à vitória, à proteção. E quarto,
na multidão dos conselheiros é que está essa vitória, ou seja, para que um homem não se ensoberbeça, não acha que ele pode vencer sozinho, ele precisa de muitos conselheiros. Como é que nós podemos aplicar, irmãos, isso à nossa vida hoje, irmãos? É claro que isso tem uma aplicação direta, por exemplo, aos governos do nosso país, às autoridades e aos governos de todos os países. Todos eles deveriam ouvir essas verdades e seguir essas recomendações, ou seja, precisam entender que conselhos vão determinar aí as consequências dessa crise, que eles devem ter cuidado com maus conselhos, que eles devem ouvir bons conselhos e que eles devem fazer conclaves, conferências e ouvir muitas pessoas, né, de várias áreas de conhecimento, que Deus tem dado aí essa percepção da realidade em várias áreas então de conhecimento. Mas como se aplica a nós, meus irmãos? Bom, primeiro, se a palavra de Deus diz que conselhos, porque todos nós estamos, na verdade, nessa guerra, e cada cristão individualmente, e vocês, meus amados da Congregação Batista Reformada e outros amigos que estejam nos ouvindo, cada um de nós deve prestar bem atenção no valor dos conselhos, buscar conselhos nesse momento, não é? Saber que não pode, meus irmãos, nesta hora, viver sem conselhos, mas devemos realmente ouvir conselhos, buscar conselhos, porque eles são muito importantes nessa situação. Então vamos ouvir as pessoas, vamos ouvir nossos irmãos, nossos amigos cristãos, para observar aí de acordo com as Escrituras Sagradas, o que estão falando de acordo com as Escrituras Sagradas. E aí vai então a questão do crivo, né? Nós temos que fazer um crivo, nós não podemos ouvir todos os conselhos, mas nós temos que fazer um juízo para saber como agirmos nessa situação de guerra, de crise. Então, segundo lugar, rejeitar maus conselhos. O que são maus conselhos? São conselhos que não são de acordo com a palavra de Deus, mas são conselhos soberbos, conselhos do pecado, conselhos da carne, conselhos, por exemplo, como aquele que que a mãe de Lemuel preveniu: olha, não te entregues às mulheres, não te entregues à bebida, porque senão tu vais esquecer, a lei perverteu o direito. Conselhos que são dominados pela raiva, pelo pecado, pela lascívia, pela bebedeira ou por qualquer outra obra da carne, mas que não tem o temor do Senhor, que não tem a sabedoria do Senhor, que não vem das Escrituras, nós devemos rejeitar, porque isso aí é muito perigoso. Esses conselhos levam à queda e levam à destruição e podem nos prejudicar gravemente e podem prejudicar outras pessoas também. Então temos que fazer esse crivo. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós temos que ouvir bons conselhos. Quais são esses bons conselhos? De pessoas tementes a Deus, de pessoas que amam ao Senhor, que conhecem e que nos falam das Escrituras Sagradas. Essas pessoas nós devemos ouvir nessas horas, irmãos, julgando sempre, como o povo de Bereia, né, se aquilo que elas estão falando está realmente de acordo com as Escrituras. E também ouvir pessoas, irmãos especialistas, técnicos em várias áreas, não é? Que Deus tem dado a eles o dom do conhecimento, o dom da ciência, né? A ciência vem de Deus, é uma bênção da parte de Deus, que possam nos orientar a como nós agirmos, a como nós tratarmos a nossa vida, a vida de nossa família, a questão também da nossa economia e das nossas emoções e assim por diante, não é? Meus irmãos, então tudo que for, amados, de acordo com as Escrituras Sagradas, que se fundamentem na palavra de Deus, que tenha uma base realmente nas Escrituras, e devemos avaliar então todas essas coisas, aí nós vamos então, meus irmãos, ouvir, nós vamos atentar, nós vamos então observar o que é bom, o que é útil, o que é bíblico, o que não fere as Escrituras Sagradas, aí então nós devemos ouvir, meus irmãos. Mas em quarto lugar, nós devemos ser humildes. Aqui o princípio da humildade. Na multidão dos conselheiros, a palavra de Deus diz, na multidão de conselhos ou na multidão dos conselheiros, há salvação, há segurança, irmãos amados. E então nós devemos, de fato e de verdade, ser humildes, saber que nós não somos os donos da verdade, saber que nós devemos seguir a verdade, não somos os donos, mas devemos seguir a verdade, que é Jesus, e que Ele irmãos, diz para nós sermos humildes, para nós ouvirmos multidão de conselheiros, né, de várias áreas, especialmente dentro da teologia, dentro da área bíblica, cristãos tementes a Deus, para que nós possamos então, com esses irmãos, avaliando junto com eles, perceber a realidade, não é?
e entendendo, meus irmãos, realmente o que está acontecendo pelas Escrituras Sagradas, mas sempre fazendo o crivo da Bíblia, sempre usando o crivo das Escrituras. Não é simplesmente a multidão, e aqui é um ponto muito importante, que nos leva à sabedoria e aos livramentos, mas é a multidão de conselhos sábios. Por isso que nós devemos, sim, ouvir as pessoas, mas sempre avaliar tudo pelas Sagradas Escrituras, pela Palavra de Deus. E um último conselho que eu gostaria de dar. Observe, meus irmãos, que a Palavra de Deus diz aqui: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão dos conselhos há segurança. Quem é que salva? Quem é que dá segurança? Deus. O que é que leva à destruição? O afastamento de Deus, o pecado, a arrogância. Portanto, meus irmãos, confiemos no Senhor. Ele, de fato, é que salva pela agência humana, ele opera nos homens, ele dá sabedoria, ele dá graça, ele opera a graça comum, mas é ele sempre que salva. Portanto, confiemos no Senhor. E uma coisa que nós temos que fazer nessa hora é orar por nós, pedir que Ele nos dê graça, pedir que Ele nos dê sabedoria, pedir que Ele nos dê discernimento para nós ouvirmos bons conselhos pelas Escrituras Sagradas, que o Espírito nos ilumine e rejeitarmos maus conselhos, orarmos pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, para que eles não caiam em maus conselhos, mas para que eles também sigam bons conselhos e orar. Ouçam bem o que eu vou lhes dizer agora e façam isso, orar pelas autoridades. Nós precisamos orar, meus irmãos, porque as autoridades elas têm essa importantíssima função de nos conduzir em meio a essa crise. Então nós temos que orar para que elas façam isso com bons conselhos, com multidão de conselhos, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor ilumine o poder executivo, o presidente, os ministros, os governadores, os prefeitos das cidades, as diversas secretarias, ilumine, irmãos, o poder judiciário, ilumine também as forças policiais, as forças armadas, os que têm um poder econômico, todos que têm algum poder, todos que, especialmente da esfera aí governamental, do executivo, né, que são tão importantes nesse momento, que o Senhor lhes dê misericórdia, lhes dê sabedoria, lhes dê graça, para que eles possam nos liderar no meio dessa crise, irmãos, terrível, e nós devemos orar por isso. E uma contribuição que nós devemos fazer é isso eu queria encerrar aqui, orando para que Deus nos dê sabedoria e orando para que Ele nos guarde. Nós abrimos nossa boca para dar maus conselhos, para escrever tolices na internet ou para falar os outros tolices, mas que Deus nos dê graça para que nós possamos sempre dar bons conselhos e contribuir, irmãos, para a salvação da nação no meio dessa crise do coronavírus, da questão econômica. Que Deus nos dê graça, não só nós vamos orar, não só por nós, mas por todas as igrejas, por todos os pastores, para que o Senhor os instrua, para que eles possam, nessas horas tão difíceis, irmãos, dar bons conselhos. Que o Senhor venha sobre nós com livramento, que o Senhor opere a salvação, nos enchendo de sabedoria, nos fazendo abrir a boca com sabedoria, agir com sabedoria, descansando nele, seguindo a sua vontade, e então vencermos essa pandemia. E que em tudo isso, pela sabedoria de Deus, o Senhor seja glorificado, a sua igreja seja abençoada e nós sejamos instrumentos para este mundo, irmãos, sendo sal e luz para eles no meio dessa crise. Vamos orar assim e vamos pedir que o Senhor faça isso. Vamos encerrar orando ao Senhor. Obrigado, Senhor, por podermos ouvir a Tua santíssima palavra. Senhor, sobre a importância dos conselhos, dos bons conselhos. E que o Senhor possa nos usar para dar bons conselhos e também nos instruir por bons conselhos. Rogamos, Senhor, que a boa sabedoria de Deus, a única, melhor dizendo, sabedoria que é o do Senhor, ela venha se espalhar por esse país, chegar às autoridades e que eles tomem decisões certas, que venha o Senhor guiar-nos e venha nos trazer a vitória nesta guerra que todos nós estamos passando, em nome de Jesus. Abençoa o nosso país, abençoa cada irmão, dá graça, consolo, força, fé, e opera, Senhor, esse livramento. E nós descansamos em Ti, entregamos a Ti a nossa vida e de todos os que amamos, de toda esta nação e do mundo, meu Deus, nestes tempos difíceis, em nome de Jesus. Que o Senhor seja glorificado na sabedoria da sua igreja, na ação como sal e luz da sua igreja em Cristo Jesus. Amém e amém. A nossa alegria seja o Senhor. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus lhes abençoe. Reúna a sua família sempre para orar. Nós não estamos ainda podendo orar nesses dias juntos na congregação, né? Mas logo, logo, se Deus quiser, voltaremos. Que Deus os abençoe e lhes dê uma boa noite, uma noite tranquila, de descanso no Senhor Deus Todo-Poderoso. Que a graça do Senhor Jesus,
o amor de Deus Pai, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês, irmãos, com todos nós, hoje e para sempre em Cristo Jesus. Amém. Até, irmãos.